Olá, pessoal. Sou o professor Bruno Alves. Estou aqui com vocês de volta para mais uma aula, tá? Dessa vez nós vamos falar sobre o conteúdo de matriz e determinantes. Lembra que vamos estar focando nas questões dos vestibulares, os principais vestibulares da nossa região e também do Enem, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro conteúdo. Matriz e determinante, né? O que nós vamos ver sobre as matrizes e os determinantes? Nós vamos falar dos conceitos e operações entre matrizes e dos determinantes e suas propriedades, certo? Primeiro, o que é uma matriz, gente? Uma matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, no formato que nós chamamos M por N, né? Aí dá a entender, quando eu falo linhas e colunas, e que o formato é M por N, a gente já fica subentendido aí. Que o número de colunas é M e o número de linhas é M e o número de colunas é N. Certo? E aí nós temos as matrizes especiais. Né? O que são as matrizes especiais? São algumas matrizes que, por sua peculiaridade, ela vai aparecer muitas vezes em situações problemas. Nós temos, por exemplo, aqui ó, a matriz diagonal. A matriz A aqui é uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal, como nós podemos observar aqui no exemplo? Uma matriz, para ela ser diagonal, primeiro ela precisa ser quadrada, né? Ou seja, o que seria uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada, vou colocar aqui para vocês a definição rapidinho. Uma matriz quadrada, ela tem a seguinte característica, certo? O número de linhas dessa matriz, certo? Ele é igual ao número de colunas, certo, gente? Então, a matriz, quando ela é quadrada, né? Pela estética da matriz, como vocês podem observar aqui na matriz A, se você analisa essa estética aqui dos elementos, ó, a figura geométrica que está sendo formada é um quadrado. Por exemplo, a matriz D aqui, ela não é uma matriz quadrada. Se você analisa aqui a estética dessa matriz, ó, a figura, né, o contorno da matriz, a figura geométrica que está formando ali é um retângulo compridinho, né? Então, a matriz quadrada, ela vai se caracterizar por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. A matriz que nós chamamos aqui de matriz diagonal, primeiro, ela tem que ser quadrada. Beleza, é quadrada. E qual é a característica a mais que ela tem? Quando a matriz é quadrada, ela possui duas diagonais, né? Essa diagonal aqui, ó, que eu estou marcando, onde aparecem os números 2, 1 e 3, é chamada de diagonal principal. Por isso que eu vou botar um pezinho ali, ó. O que acontece na matriz diagonal? Os elementos que estão na diagonal principal, eles são valores quaisquer. 2, 1, 3, menos 5, menos 7, pode ser qualquer valor. Porém, os elementos que estão fora dessa diagonal, todos eles são nulos, ou seja, eles são iguais a zero. Então, uma matriz é chamada de matriz diagonal quando ela for, primeiro, quadrada, depois, quando os elementos que estão nas diagonais principais são elementos quaisquer, pode ser qualquer número, inclusive fracionários, e os elementos que estão fora dessa diagonal principal, o restante dos elementos, são todos iguais a zero. Essa é a ideia de uma matriz quadrada aqui, como podemos ver aqui no exemplo. Aqui, a matriz D, ela é chamada de matriz coluna, né? Matriz coluna por quê? Porque ela só tem uma coluna, como vocês estão vendo. Do jeito que tem a matriz coluna, também vai ter a matriz linha. Uma matriz vai ser chamada de matriz linha quando ela tiver uma única linha. Se você coloca todos os elementos da matriz numa única linha, você vai chamar ela de matriz linha. Aqui, uma das matrizes mais importantes aqui no finalzinho, né, do nosso slide, que é o que nós chamamos de matriz identidade, tá, gente? A matriz identidade, ela tem uma característica importantíssima, né,
porque leva esse nome de identidade. Por quê? A matriz identidade é uma matriz que ela é o elemento neutro da multiplicação nas matrizes. Por exemplo, nos números comuns, nos numerais, o elemento neutro é o número 1. Por exemplo, se eu pegar qualquer número e multiplicar por 1, o número não se altera. 4 vezes 1, 4, 3 vezes 1, 3. A matriz identidade, ela funciona como se ela fosse o número 1 das matrizes. Ela é o elemento neutro da multiplicação entre matrizes. O que significa? Se eu pegar uma matriz qualquer, que eu estou chamando de A, e multiplicar por essa matriz identidade, que convencionalmente nós chamamos de I, o resultado vai continuar sendo a matriz A, ela não vai alterar em nada. Essa é a característica da matriz identidade. Qualquer matriz que você multiplique por ela, o resultado não se altera. E como é que ela é, né? Como é que são os elementos da matriz identidade? Aqui eu estou mostrando a matriz identidade de ordem 2, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa diagonal aqui, que é a diagonal principal, o que está acontecendo? Ó, diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1, ou seja, a matriz de identidade ela é uma matriz diagonal, mas ela tem uma coisa mais específica. Os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Essa outra diagonal aqui, ó, eu vou colocar um DS, que ela é a diagonal secundária. E os elementos da diagonais secundária aqui estão sendo iguais a 0. Mas, em regra, dá uma olhada aqui na identidade de ordem 3. Os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante dos elementos são todos iguais a 0. Então, a matriz de identidade é uma matriz formada apenas por zeros e uns, onde você coloca os números 1 na diagonal principal e o restante dos elementos sempre iguais a 0. Lembrando também que ela tem que ser uma matriz quadrada e, primeiramente, o conceito que é importante, né? Que a matriz de identidade é uma matriz que, quando você multiplica qualquer matriz por ela, o resultado não se altera. Então, ela funciona como se fosse um elemento neutro, né, da multiplicação entre matrizes. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão caiu no vestibular da UFRR 2016, né? É uma questão que trabalha basicamente esses conceitos iniciais que nós falamos aqui, ó. O que diz a questão? Observe as assertivas a seguir e, posteriormente, assinale a alternativa correta sobre as principais características e propriedades das matrizes. Primeira, então aqui a gente vai ter que analisar, ver qual é verdadeira, qual das proposições que é falsa. Primeiro, quando a matriz é quadrada, nela podemos perceber a presença de uma diagonal principal e de uma diagonal secundária. E aí, gente, verdadeiro ou falso a primeira? Verdadeiro, acabamos de falar nisso, né? A matriz quadrada, ela tem duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Portanto, verdadeiro aqui, ó. A primeira proposição é verdadeira. Segunda proposição. O cálculo do determinante de uma matriz é fundamental, pois se este número for zero, a inversa da matriz não existe. Aqui é um conceito que nós não falamos ainda. Por exemplo, o que é o determinante? O determinante de uma matriz, como vocês já devem ter visto, é o determinante de uma matriz A, por exemplo. O que significa esse determinante de dessa matriz A? É um número qualquer, digamos, real, que vai representar essa matriz. O número real que representa a matriz. Que representa, pronto. Ele vai representar a matriz A. Ele representa a matriz A. E um conceito importante que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte. Quando você calcula o determinante de uma matriz que ele dá zero, significa que essa matriz não tem matriz inversa, que é um conceito que nós vamos ver mais detalhado a seguir. Mas, portanto, essa alternativa aqui, ela é também verdadeira, tá? Essa assertiva aqui é verdadeira, porque realmente, se o determinante de uma matriz for nulo, conceitualmente essa matriz não vai ter matriz inversa. Mais adiante temos questões para ver a questão da matriz inversa mais detalhada.
Na assertiva 3, o traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. Verdadeiro ou falso, gente? Vamos lembrar aqui, ó. Primeira questão é ideal para a gente rever esses conceitos aí. O que é que nós chamamos de traço de uma matriz? O traço de uma matriz é exatamente isso. A matriz é quadrada, ela possui duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. E o traço é quando você pega todos os elementos, digamos que eu vou colocar aqui uma matriz quadrada de ordem 2, 2, 1, 3 e 4. Pronto, está aqui a matriz. Eu quero o traço dessa matriz. Qual vai ser o traço dessa matriz? Eu vou somar o 2 com o 4. 2 mais 4, que vai dar 6. Tá vendo? É exatamente isso. O traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. Novamente, essa assertiva aqui, verdadeira também. Vamos lá para a quarta proposição. Para que seja uma matriz diagonal, acabamos de falar no último slide, uma matriz tem que ser quadrada, ok, né, gente? Quadrada, ok. E os elementos que não são da diagonal principal devem ser iguais a zero. Verdadeiro ou falso? Essa nós vamos responder com convicção. Acabamos de falar isso, Verdadeiro, né? Uma matriz, ela é chamada de matriz diagonal se os elementos da diagonal principal são elementos quaisquer e os elementos da diagonal não, e todo o restante dos elementos são nulos, né? Não é diagonal secundária, todo o restante dos elementos são nulos. Beleza? Então nós vimos aqui que as 4 proposições deu verdadeiro. Então vamos ver aqui a alternativa que é correta, né, da questão. Então vemos aqui, a alternativa correta é a letra A, que fala que todas as assertivas estão corretas. Beleza? Então a primeira questão aqui deu como alternativa correta a letra A. Beleza, gente? Vamos para o próximo, né? Para a próxima questão. Aliás, aqui agora vamos falar um pouquinho de conceito. O que nós chamamos aqui de matriz genérica, né? O que nós chamamos de genérico é algo que é geral. O que é a matriz de forma geral? De forma geral, se eu dou nome a uma matriz, eu tenho que dar o nome para ela de uma letra do alfabeto que seja maiúscula. Por exemplo, essa matriz eu estou chamando de A, notem que o A é maiúsculo. Os elementos de uma matriz eu tenho que colocar dentro do parênteses ou colchete. Tá, gente? Então você pode usar, para representar os elementos, você pode usar o parênteses. Você pode usar o colchete, assim, E uma coisa que eu já vi alguns estudantes fazendo, que você não pode usar a chave. A chave a gente já usa para conjuntos, né? Isso aqui não pode. A chave nós usamos para conjuntos. Qual é a diferença de conjuntos para a matriz? A matriz, os elementos estão organizados em linhas e colunas. No conjunto numérico, os elementos são colocados todos um após o outro, numa linha, separados por vírgula. Então, na matriz você pode usar parênteses, você pode usar o colchete. Como está aqui, eu estou usando o colchete para a matriz genérica, e aqui aparecem os elementos genéricos, A11, A12, A13, até, quando eu coloco ali um N, significa pode ter um 4, um 5, um 6. Todos os elementos da matriz A eu chamo de A, só que é um A minúsculo porque ele é um elemento. Um detalhe, quando eu chamo o elemento A ali de A12, vamos fazer uma interpretação disso? Esse elemento aqui é o A12. Ele tem 2 índices, o primeiro é 1, o segundo é 2. Normalmente a gente representa matematicamente, o primeiro a gente chama de I, o segundo a gente chama de J. O que significa esse 1, 2? Dá uma olhada aqui na tabela. O elemento A12, ele está na primeira linha, tá vendo? Por isso vem o número 1. E ele está na segunda coluna. Por isso que depois do 1 vem o 2. Então, esse índice dos elementos da matriz de forma geral,
ele indica o número da linha e o número da coluna que o elemento está ocupando na matriz. E, em linhas gerais, se você quiser um macetezinho, para quando você for precisar montar uma matriz genérica, funciona assim, ó, 11, 12, 13, aí embaixo, 21, 22, 23, 31, 32, 33, e aí, até onde você vai, depende do tamanho da matriz que a questão quer formar. Aqui tem informação importante, ó, temos a diagonal principal, claro que a gente vai analisar isso aí se a matriz for quadrada. Nessa diagonal principal que vai se formando, eu coloquei aqui, ó, que o I é igual a J. É uma característica importante que pode, de repente, cair numa questão. Dá uma olhada na matriz, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, e assim por diante. Todos os elementos que estão na diagonal principal, realmente, o I é igual a J. E nessa segunda diagonal, que seria a diagonal secundária, a característica é que o I mais o J é o N mais 1. Por exemplo, se a matriz for de ordem 3, então o I mais o J sempre vai dar 4, que é o 3 mais 1. Beleza? Então, conceitualmente, está aqui a matriz genérica, e esses são os conceitos fundamentais a ela aplicado. Outro conceito importante para a aula de hoje é o conceito de determinante, que eu já falei um pouquinho, mas aqui está um slide só para a gente comentar sobre ele. E mais especificamente no que vamos tratar nessa aula de hoje, que é o determinante da matriz de ordem 2. O que é uma matriz de ordem 2? Como está aqui no exemplo, como está aqui a matriz genérica. É uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, tá? Ordem 2 significa que tem duas linhas e duas colunas. Lá pelo modelo da matriz genérica, se ela é de ordem 2, ela vai ter o A11, o A12, o A21 e o A22. A12, A21 e A22. O que é o determinante? Como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? Você vai pegar aqui, ó, os elementos do que nós chamamos de diagonal principal. Você vai multiplicar, ó. Tá vendo o que eu fiz aqui? Sinal o pontinho de vezes ali no meio. E depois você vai pegar os elementos do que nós chamamos de diagonal secundária, também vai multiplicar e vai subtrair os resultados, ó. Então, o determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pelo produto da diagonal principal, digamos, ó. Determinante de uma matriz de ordem 2, certo? O que você vai fazer? Você vai calcular o determinante... Trava. A gente corta esse pedacinho aí, é o jeito. Como é que faz para afinar ele aqui? É aqui, né? É esse que é o fino, né? Mas isso não é o que eu estava usando, não. Ele estava mais fino, hein? Ah, tá, porque não está no marca-texto. Foi isso que eu fiz errado. Agora seria esse, no caso. É. Tá, eu vou voltar e eu recomeço esse slide, né? Melhor. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui do determinante da matriz de ordem 2. Né? O que é uma matriz de ordem 2? Como podemos ver aqui na matriz genérica, a matriz de ordem 2 é aquela que possui duas linhas e duas colunas. É a matriz 2 por 2. Como vimos na matriz genérica, essa matriz tem duas linhas e duas colunas, então ela vai ter os elementos A11, A12, A21 e A22. São elementos genéricos aqui. Claro que na matriz vai ter lá os números. O que é o determinante dessa matriz? Determinante é um número real que representa uma matriz. A matriz ela tem um monte de elementos. Ela tem que ser representada por um único número, por um único valor. A esse valor damos o nome de determinante. Como é que eu faço o cálculo desse determinante? A matriz de ordem 2, ela vai ter duas diagonais, ó. A diagonal que nós chamamos de diagonal principal e a diagonal que nós chamamos de diagonal secundária. Observe o que eu fiz aqui, ó, determinante da matriz A. Eu multipliquei os elementos que estão na diagonal principal
Depois eu coloquei o sinalzinho de menos e multipliquei os elementos que estão na diagonal secundária. Então, teoricamente, o determinante da matriz de ordem 2 é, você vai fazer um produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Beleza, gente? Compreendido? Aí, o segundo tópico aqui fala da matriz simétrica, né? Da matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Primeiro, é uma matriz quadrada, certo? De ordem n, ou seja, ela pode ser de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3 e assim por diante. E qual é a característica de uma matriz ser simétrica? É que essa matriz, ela é igual à sua transposta. Esse Tzinho aqui, ó, quer dizer transposta, ou seja, a transposta de uma matriz. O que é essa transposta de uma matriz? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenho uma matriz A, que ela vai ter os elementos 2, menos 3, 1 e 7. Pronto. Está aqui a matriz A. Eu quero a sua transposta. A gente coloca um T no expoente quando você está calculando a transposta da matriz. Ó. A elevado a T é a transposta da matriz A. O que seria essa matriz A elevado a T? Ó? Observe bem. Nós vamos fazer o seguinte. Teoricamente, o que é construir uma matriz transposta? É você pegar a linha da matriz e transformar em coluna. Cada linha você transforma em coluna ordenadamente. Por exemplo, a primeira linha tem o elemento 2 e 1. Vai ficar aqui na primeira coluna. Está vendo? O 2 e 1 que estava na linha, eu coloquei na coluna. A segunda linha tem os elementos menos 3 e 7. Vai ficar na segunda coluna. Menos 3 e 7. Então, é simples assim. Uma matriz transposta, né, é quando você pega os elementos ordenadamente da linha de uma matriz e transforma ordenadamente na coluna de uma nova matriz. O que acontece na matriz quadrada, que a gente chama de matriz simétrica? Na matriz simétrica, observe que quando eu fiz a transposta da matriz A, mudou, não foi? A matriz A elevada a T é diferente da matriz A. Quando uma matriz é simétrica, você faz a transposta dela e não muda nada, ela continua do mesmo jeito, certo, gente? Então, esse é o conceito de matriz simétrica. É uma matriz onde A é igual a A elevado a T, ou seja, se você fizer a transposta, nada vai mudar. Então, vamos lá para mais uma questão. Questão 2, né? O que é que diz? A soma de todos os elementos da inversa da matriz M mostrada na figura é igual a... Está aqui a matriz M, ele quer a soma de todos os elementos, né, da inversa dessa matriz. Vamos discutir um conceito importante aqui de matriz, que é de matriz inversa. O que é uma matriz inversa? Você tem uma matriz A qualquer. Teoricamente, o que acontece? Quando você multiplica por uma matriz A elevado a menos 1, esse A elevado a menos 1 chama-se inversa de A. Você obtém uma matriz que nós já trabalhamos, que chamamos de matriz identidade. Essa é a ideia de matriz inversa. É uma matriz quadrada, que quando você multiplica pela matriz que você tem, você obtém aquela matriz identidade de uns e zeros que nós falamos no início da aula. Claro, para achar uma matriz inversa, você tem que resolver essa equação aqui. Quem já fez essa continha lá, né, no ensino médio, sabe que essa equação ali para resolver, ela dá um trabalhinho, né? Você vai montar uma equação matricial, depois tem que formar sistemas de equações, 2 sistemas, e tem que resolvê-los. Eu vou mostrar para vocês aqui um macetezinho que é rapidinho, tá? Uma técnica aqui que é bem rápida. Como é que eu acho a matriz inversa dessa matriz M? Primeiro passo. Calcula o determinante dessa matriz M. Lembre-se, se esse determinante der zero, o que acontece? Primeira questão, nós discutimos isso. Essa matriz, ela não tem matriz inversa. Então, você não vai continuar se ele der zero. Porém, vamos lá. Ó.
Produto da diagonal principal. 1 vezes 2 dá 2. Lembra que tem o menos? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vou botar o menos aqui. Esse menos é lá da fórmula do determinante. Agora, produto da diagonal secundária. 0 vezes menos 1 dá 0, porque qualquer número que eu multiplique por 0 é 0. Portanto, 2 menos 0 é igual a 2. Então, o primeiro passo concluído. Achamos o determinante da matriz M. Agora, vamos criar uma matriz que eu chamo de M'. Tá? M'. O que seria essa matriz M'? É uma matriz temporária para a gente poder montar a inversa. O M' não é a inversa. A inversa teria que ser um M elevado a menos 1, como a definição que eu coloquei ali. Como é que se monta esse M'? Você vai fazer o seguinte. Aqui na matriz M, você tem a diagonal principal e você tem a diagonal secundária. Você vai usar a seguinte técnica. Na diagonal principal, você troca os elementos de lugar. Então, ó, o 2 vai para o lugar do 1 e o 1 vai para o lugar do 2. E a diagonal secundária, você não troca de lugar, você troca de sinal. O 0 não precisa, porque 0 é neutro. O 1 ali, ele está negativo. Então, eu vou colocá-lo positivo. Tem que trocar o sinal dos dois elementos. Eu só não troquei o do 0, porque o 0 é um elemento neutro. E aí, o que acontece? Montei a matriz M'. Agora, eu vou obter a matriz inversa de M, que é o M elevado a menos 1. Como é que eu obtenho a matriz inversa de M, que é o M a menos 1? Gente, muito simples. Olha que ficou bem mais fácil do que resolver aquela equação ali. Você vai pegar cada elemento de M', aqui do M', cada elemento desse aqui, ó, começando pelo 2, e vai dividir pelo determinante. Então, por exemplo, o determinante deu 2. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 sobre 2. Eu vou ter 2 dividido para 2, que vai dar 1, né? Aqui eu tenho o número 1. Vai ficar 1 sobre 2. Se a divisão não for exata, fique tranquilo. Normalmente, numa matriz inversa, difícil, pouquíssimos valores dão exatos. É comum isso aí. Aqui eu tenho o elemento 0. Vai ficar aqui, ó, 0 sobre 2, que é o valor do determinante, viu, gente? O último elemento aqui é 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre 2. É claro que, vou concluir aqui no cantinho, a matriz M elevada a menos 1. É claro que acontece? As divisões que forem exatas, a gente tem que fazer. Por exemplo, 2 dividido por 2 dá 1. 1 sobre 2 não dá para dividir, eu vou deixar aqui em fração, ó. 0 sobre 2 dá 0. E 1 sobre 2 novamente não dá para dividir, eu vou deixar sob fração. O que pede para marcar aqui, ó? A soma dos elementos da inversa. Essa matriz que eu acabei de obter é a inversa. Se eu somar esses elementos, vai dar quanto, gente? Você tem 1 mais 1 meio, mais 1 meio, mais 0. Vai dar 2, né, gente? Porque se você somar 1 meio mais 1 meio, vai dar 1. Metade mais metade. Com mais 1 que está aqui na frente, deu 2. A alternativa correta é a letra E. Beleza? Método bem prático aqui para você resolver questões com matriz inversa. Lembrando que esse macetinho que eu estou colocando aqui, só dá certo se a matriz for de ordem 2, tá? Mas não esquenta não que se pedirem para vocês para calcular uma inversa de uma matriz de ordem 3 e for calcular resolvendo aquela equação, vai ter muito cálculo, é uma conta muito demorada, dificilmente isso aí vai estar caindo numa prova de vestibular ou num concurso. Vamos lá para a próxima questão. Questão 3, tá? Sejam as matrizes, a matriz A tem os elementos 1, 2, 2 e 6. A matriz M, x menos 1 e y, onde x e y são números reais e M é a matriz inversa de A. Então, o produto xy é.
Novamente, uma questão de inversa. Como nós já estamos craques, né? Já estamos sabendo fazer bem direitinho, isso aqui vai ser rápido. Ó. Ele fala que, o autor da questão fala que essa matriz M é a matriz inversa de A. Como a matriz de A está completinha, a gente tem que aproveitar e achar a inversa dessa matriz A. Vamos lá para o cálculo de novo. Determinante da matriz A. Quem não aprendeu o macete, agora é a chance. Quem é o determinante da matriz A? Produto da diagonal principal, 1 vezes 6, 6. O menos, esse menos sempre vai aparecer, porque ele é da fórmula lá, da ideia, da definição de determinante. Produto da diagonal secundária, 2 vezes 2, 4. Novamente, 6 menos 4, 2. O determinante, coincidentemente, aqui também deu 2. Agora eu vou criar uma matriz que eu chamo de A', que é aquela técnica que eu ensinei para vocês. Os elementos que estão na diagonal principal, lembra o que faz? A gente troca de lugar. Por exemplo, ó, o 6 vai para o lugar do 1 e o 1 vai para o lugar do 6. E os elementos da diagonal secundária, a gente não troca de lugar, a gente troca de sinal. Então, esse 2 aqui está positivo, ele vai ficar negativo. O outro 2 ali também está positivo, vai ficar negativo. Para finalizar, eu vou montar aqui a matriz inversa, que é o A elevado a menos 1. Vamos de uma forma mais direta. O que eu faço para montar esse A elevado a menos 1? Eu vou pegar cada elemento da matriz A' e dividir pelo determinante. Então, por exemplo, aqui eu tenho um elemento, o primeiro elemento é o número 6. Dividido por 2 vai dar 3. Dessa vez eu já estou dividindo direto. O segundo elemento da linha lá é o menos 2. Da primeira linha é o menos 2. Quando eu dividir por 2 vai dar menos 1. Novamente aqui, ó, o primeiro elemento aqui da segunda linha também é menos 2. Quando você dividir vai dar menos 1. E o último elemento ali é 1. Quando você dividir vai dar 1 sobre 2. Se não der para dividir, você deixa na forma de fração, não tem problema. Está ali a matriz A elevado a menos 1. O que foi colocado aqui no problema? Ele fala que M, né, é a matriz inversa de A. Note que está certinho, não, no M aparece o menos 1, no A elevado a menos 1 também aparece o menos 1. Aqui, ó, a diagonal secundária é menos 1 e menos 1. Nós encontramos aqui, ó, menos 1 e menos 1. O que está acontecendo agora? O que falta? Aqui do primeiro elemento aparece a letra X, a incógnita X. E lá na minha matriz aparece o número 3. O que você entende sobre isso? Que o X é igual a 3. Porque uma não é a inversa da outra, isso força o X ser igual a 3. Aqui na diagonal principal aparece também a incógnita Y. E lá na minha matriz inversa aparece a fração 1 sobre 2. Fica subentendido que y é igual a 1 sobre 2. Aqui no finalzinho a gente tem que marcar a alternativa correta. Então ele fala assim, o autor fala, então o produto XY é. O que é esse produto XY? Você multiplicar o x vezes o y. Então eu vou multiplicar 3 vezes 1 sobre 2, que vai dar 3 vezes 1 é 3, conserva aí o 2, né? Fica 3 sobre 2. E aí a alternativa correta aqui, ó. Letra A. Beleza, gente? Então, concluída aqui mais uma questão. Vamos lá dar continuidade. Vamos lá. Questão 4. Questão 4 caiu no vestibular do IFE 2019. Tá? Sabe-se que a matriz M, tá? Um pequeno errinho aqui, esse x aqui é x ao quadrado, tá, gente? Esse 2 aqui é no expoente. Sabe-se que a matriz M, formada pelos elementos 0, 16, x ao quadrado e 1, é simétrica, então x vale. Ó, até que enfim uma questão falando de simetria, né? O que é uma matriz ser simétrica? Falamos o quê? Agora há pouco. Uma matriz é simétrica, matriz M é simétrica, se acontecer o seguinte, se o M for igual à sua transposta, ela tem que ser quadrada,
Já temos aqui uma matriz quadrada. E o M tem que ser igual à sua, a matriz tem que ser igual à sua transposta. O que é que eu tenho que fazer? Toda vez que falar de simetria, o conceito que você vai usar é o de transposta. Porque a definição de simetria depende da definição de transposta. Você vai formar aqui logo de cara, falou em simetria de uma matriz simétrica, você tem que criar uma matriz transposta. Vamos criar aqui a matriz transposta, que é o M elevado a T. Beleza? Vamos lá, colocar os elementos aqui na matriz. Qual é o conceito de matriz transposta? Você vai pegar elemento da linha e transformar numa coluna, ordenadamente. Quem é a primeira linha da matriz M? É o 0 e o x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui na coluna, ó, 0 e x ao quadrado. A primeira linha virou primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Qual é a segunda linha da matriz M? 16 e 1. Vai virar a segunda coluna. Beleza? Aí o que acontece? Isso aqui é a matriz transposta. Como ela é simétrica, elas têm que ser iguais. Essa é a ideia de simetria. Quando você faz a transposta, não é para mudar nada. Note que o 0 e o 1 continuam no mesmo lugar, ó, de MT para M. O que está mudando? Aqui aparece o 16, aqui aparece x ao quadrado. Nesta matriz aparece x ao quadrado e aqui 16. Então está muito claro que para essa matriz ser simétrica, esse x ao quadrado tem que ser igual a 16. E aí chegamos numa equaçãozinha fácil de resolver, né? Do segundo grau, é só isolar o x. Para x ao quadrado ser igual a 16, o x tem que ser igual, quando a gente tira o quadrado, lá na equação do segundo grau, a gente tem que passar uma raiz do outro lado. E lembrar que tem que colocar o mais ou menos, tá? Porque essa raiz ela pode ser positiva ou negativa. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que vai dar x igual a mais ou menos, quanto é a raiz quadrada de 16? 4. E está aqui a alternativa correta, é a letra ó, C. Tá, gente? Alternativa correta, a letra C, que está lá, mais ou menos, o x vai ser mais ou menos, mais ou menos 4. Muitas questões de matriz simétrica têm caído em vestibulares, tá, gente? Caído em concursos públicos e é interessante que vocês peguem esse manejo. Toda vez que uma questão falar de simetria, você precisa construir a matriz transposta. Daí em diante, você vai ver o que acontece, vai analisar os elementos pela sua posição, para ver se eles são iguais ou não, e forçar alguma coisa para poder achar o valor da incógnita. Então, vamos lá para a próxima questão. Tá? Questão 5, né? Caiu no vestibular da UFAM em 2017. Ele dá duas matrizes, ó. Sendo A igual a J e B igual a B e J. Aqui é uma questão que fala da matriz genérica, que nós vimos lá, mas vamos aprender agora a construir uma matriz. Duas matrizes quadradas de ordem 2. Quando ele fala que é ordem 2, informação importante. Ela vai ter duas linhas e duas colunas. E ele está dando a fórmula para você construir. Ó. O AIJ constrói a matriz A, 2I menos J. E o BJ constrói a matriz B, 2I menos 3J. Então, primeiro vamos construir essa matriz. A matriz C é igual a A mais B. E ele quer saber o C a menos 1, que é a inversa. Então, é a questão assim, que ela dá trabalho, porque ela é grande, mas não tem assim aquele nível de dificuldade, porque o maior trabalho que teríamos é achar essa matriz inversa aqui, mas nós já temos um macete que resolve isso rapidinho. Então, vamos lá primeiro construir essa matriz A e a matriz B. Lembrando, se a matriz é de ordem 2, por exemplo, a matriz A, ela vai ter os elementos A1, A12, A21, A22. Isso também serve para a matriz B, porque ela também é de ordem 2. O que nos interessa aí são os valores de I e J, porque quando você pega o elemento A11, você vai entender o seguinte, o primeiro índice aqui é o I.
O segundo índice é o J. E aí você usa aquela fórmula que está dando lá. Ó. Por exemplo, o que que diz? Vamos montar aqui a matriz A. Aqui, matriz A. Vamos montar primeiro a matriz A. Quando ele coloca ali 2i menos j, o i vale 1, o j vale 1. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Para achar o A1. O A12 vai ficar 2 vezes, o i agora vale 1 e o j vale 2, ó, menos 2. O A21, 2 vezes 2 menos 1. No A22, 2 vezes 2 menos 2. Note que eu fiz o quê? Eu peguei esses valores de i e j que aparecem aqui, ó, lembrando que a ordem é o primeiro é i, o segundo é j, e substituir nessa fórmula lá em cima, 2 vezes i menos j. E agora eu já vou dar o resultado de cada um, para entender quais são os elementos da matriz A. Ó. 2 vezes 1 é 2, ó, 2 menos 1 dá 1. Aqui no final da coluna, 2 vezes 2 é 4, menos 1 dá 3. Novamente aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, menos 2 dá 0, o terceiro elemento aqui é 0. 2 vezes 2 é 4, menos 2 dá 2. Então está aqui, ó, a matriz A é formada pelos elementos, né, 1, 3, 0 e 2, certo? Agora vamos montar a matriz B, certo? A mesma ideia, só que B tem uma fórmula diferente. Quem é a matriz B? 2i menos 3j. Então vamos lá. Aqui eu só teria que trocar o A pelo B. Então nós vamos usar aquela ideia de matriz genérica ali da matriz A, que também vai servir para a matriz B. Por exemplo, o primeiro elemento aqui seria B11, que em vez de A vai ficar um B, B11. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Aqui, no segundo elemento da coluna, 2 vezes 2 menos 3 vezes 1. Dando continuidade aqui, ó, nós teremos no A12 vai ficar 2 vezes 1 menos 3. Deixa eu apagar aqui a primeira. Vamos aumentar o nosso espaço aqui. Então vamos ter aqui, ó. Vamos lá, dar continuidade. Então nós teremos aqui, ó, 2 menos 1 menos 3 vezes 1. Agora com o elemento lá, A12, nós teremos 2 vezes 1 menos 3 vezes 2. E no elemento A22, que seria o B22, 2 vezes 2 menos 3 vezes 2. Tá aí, vai fechar. Nós vamos achar aqui a matriz B, ó. Quem são os elementos da matriz B? Aqui eu tenho 2 vezes 1, que é 2, menos 3 vezes 1, que é 3, 2 menos 3 dá menos 1. Final da coluna, 2 vezes 2 é 4, menos 3 vezes 1, que é 3, 4 menos 3, que dá 1. Agora vamos para a segunda coluna. 2 vezes 1, que é 2, menos 3 vezes 2, que é 6, vai ficar 2 menos 6, que é menos 4. E para finalizar aqui, ó, 2 vezes 2, que é 4, 3 vezes 2, que é 6, 4 menos 6, que vai dar menos 2. Então está aqui a matriz B. Como eu disse, a questão é grande, mas ela não tem assim esse grau de dificuldade. Vamos ter que montar a matriz C. O que é a matriz C? A matriz C é igual a A mais B. Então vamos lá. C é igual a A mais B. Ou seja, a matriz C, certo? Na matriz C nós vamos somar a matriz A com a matriz B. Então, na hora de somar elementos de uma matriz, que é uma definição que não falamos ainda nessa aula, você tem que somar os elementos que são correspondentes, que estão na mesma posição.
Ó, o primeiro elemento da matriz A é o número 1. O primeiro elemento da matriz B é o menos 1. Quando eu somo 1 com menos 1, vai dar 0. O segundo elemento da linha lá da matriz A é o 0 e da matriz B é o menos 4. Quando eu somar, vai dar menos 4. O primeiro elemento lá da matriz A, da segunda linha, é o número 3. A matriz B é o 1. Quando eu somar, vai dar 4. E para finalizar lá, 2 menos 2 vai dar 0. Então, o que nós temos aqui? A matriz C é uma matriz que, na diagonal principal, nós temos 0 e 0. E na diagonal secundária, nós temos 4 e menos 4. Só que ele pede aqui, ó, ainda falta achar a matriz inversa. Então, vamos agora para o cálculo da matriz inversa. Então, vamos lá, vou limpar aqui o quadro para a gente calcular a matriz inversa. O que nós tínhamos? A matriz C era uma matriz que, na diagonal principal, nós tínhamos 0, e na diagonal secundária, nós tínhamos o 4 e o menos 4. A partir da matriz C, precisamos identificar a inversa dessa matriz C. A matriz C é elevada a menos 1. E aí, passo a passo, aquele macete que nós falamos hoje na aula, achar o determinante da matriz C. Diagonal principal, ó, 0 vezes 0 dá 0. Diagonal secundária, 4 vezes menos 4 dá menos 16, mas nós temos aqui um menos, que é da fórmula do determinante, e o menos 16 que encontramos. Portanto, isso aqui vai dar 16 positivo. Determinante de C deu 16 positivo. Precisamos criar uma matriz C'. Lembra do C'? Como é que você cria essa matriz C'? Na diagonal, os elementos da diagonal principal você troca de lugar, como é 0, ninguém vai perceber, né, gente? Se você errar. E os elementos da diagonal secundária, troca de sinal. Esse 4 aqui, ó, ele vai ficar negativo. E o 4 que está negativo, ele vai ficar positivo. Agora, para finalizar, quem é a matriz? Quais são os elementos da matriz C elevada a menos 1? Finalizando, vamos ter a inversa agora, ó. O que tem que fazer para finalizar? Dividir cada elemento da matriz C' pelo seu determinante. Quando eu dividir 0 por 16, vai dar 0. Aqui também vai dar 0, porque se tem nada, vai dividir, vai dar 0, vai dar nulo. Agora, quando eu for dividir o 4 por 16, não dá para dividir, mas aí você simplifica. 4 sobre 16 vai dar 1/4, ó, só simplificar por 4. E o menos 4 sobre 16 vai dar menos 1/4, simplifica por 4, dá menos 1/4. E missão cumprida, ó. Vamos procurar aqui a alternativa correta, letra E, que aparece a matriz C a menos 1, que nós achamos aqui no finalzinho. Então, gente, a questão deu um trabalhinho, mas assim, nada que a gente não consiga fazer com calma, com tranquilidade. Tá? Então, vamos lá. Questão 6. Vamos lá para mais uma questão. Caiu no vestibular da UFRR 2017. São dadas aqui duas matrizes A e B. E ele quer saber qual é o valor do determinante de A mais o determinante de B. Então, assim, não é uma questão que tem um grau de dificuldade muito grande. Claro, precisa saber calcular o determinante. E nós já vimos o quê? Vamos achar aqui o determinante da matriz A. Determinante da matriz A. Você vai fazer o produto da diagonal principal da matriz A, 23 vezes 2, 46. Tem o menos, que o menos é da definição de determinante. E vai fazer o produto da diagonal secundária, 3 vezes 0 dá 0. Quando você subtrai esse negócio aqui, 46 menos 0, deu 46. Beleza, gente? Facinho? Agora a mesma coisa, calcular o determinante
da matriz B. Você vai novamente, diagonal principal, produto, 0 vezes 3, 0. O menos, que é da definição. Diagonal secundária, 2 vezes 23, dá menos, dá 46 também, né? Menos não, 46 também. Aí eu tinha 46 menos 0 é 46. Agora 0 menos 46, aí vai dar agora negativo, porque você não tem como 0 tirar 46. Menos 46. Pede para somar determinante de A mais determinante de B. Ou seja, o que você tem? 46 positivo mais o 46 negativo. Se eles são opostos, quando eu somo, vai dar quanto, gente? 0. Né? Portanto, a alternativa correta é a letra B, que aparece o 0 ali. Beleza? Então, é uma questão relativamente fácil, mas interessante, porque você aprende aqui o conceito de determinante, né? Você precisa conhecer esse conceito. Vamos lá para mais uma questão. Questão 7. Seja a matriz, nós temos agora uma matriz aqui, ó. Gente, vamos finalizar por aqui, tá? Com essa questão 6. Na próxima aula vamos ter mais questões sobre matriz e determinante, tá? Vamos dar continuidade. Espero que tenha sido proveitoso para vocês os conceitos que vimos hoje.